programa Vida Plena e trazendo agora uma informação muito importante. Nós sempre trazemos aqui dicas, notícias, informações para que você tenha uma vida saudável. E uma parte da vida é justamente o envelhecimento. E ele pode ocorrer de forma equilibrada e também de forma saudável, cuidando de questões básicas. Por exemplo, preservando as articulações dos joelhos e da coluna, pois a mobilidade das juntas torna-se mais restrita e a flexibilidade diminui com o passar dos anos. Por isso, alguns cuidados são importantíssimos para que a gente tenha um envelhecimento saudável e consiga continuar tendo atividades comuns do nosso dia a dia de forma correta, sem dores, sem problemas. Para esclarecer sobre as atitudes corretas, então, para preservar a saúde das articulações, nós vamos receber agora no programa Vida Plena o fisioterapeuta, acupunturista e também professor mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, a USP, o doutor Rodrigo Fortes. Primeiramente, doutor, muito obrigada pela presença do senhor no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e a todos os nossos amigos que estão assistindo. Bom, doutor, eu gostaria de saber como que começa o envelhecimento das articulações. A curva do envelhecimento, pouca gente sabe, mas ela começa em torno dos 21 ou 22 anos de idade. No momento onde as pessoas não calculam que estejam envelhecendo. Até os 21, 22 nós estamos em formação. A partir dos 21, 22 anos, nós iniciamos o envelhecimento de todas as células do nosso organismo. Então, tudo envelhece, o cabelo, a pele, os olhos, tudo em relação às articulações não é diferente. O envelhecimento das articulações, ele é sentido mais quando acontece o desgaste da cartilagem articular, que é um tecido que recobre a cabeça de cada osso. Quando você tem dois ossos em contato, nós chamamos de articulação. Para proteger cada um desses ossos, nós temos um tecido chamado cartilagem. E a cartilagem também envelhece. Então, os condrócitos, que nós chamamos, são células da cartilagem. Com o tempo vão perdendo água, vão se ressecando e aumenta o grau de desgaste. Então, essa cartilagem ela vai sendo polida, desgastada com o tempo, como se fosse ralada com o tempo. E o osso vai se aproximando um em relação ao outro. A estrutura óssea dói, a cartilagem não dói. Certo. Por isso, quando nós perdemos a cartilagem articular, nós chamamos de osteoartrose e é dado pelo envelhecimento dessa cartilagem. Certo, doutor, A partir então, daí ali... tem dor. Certo, ali a gente está vendo uma imagem e que justamente seriam entre esses espaços que ficaria a cartilagem. Isso, entre cada um daqueles ossinhos que nós tínhamos ali, nós temos o disco intervertebral, que amortece o impacto na coluna, e esses discos que são compostos por um tecido cartilaginoso, eles envelhecem com o tempo. Olha lá, entre um ossinho e outro, nós temos um espaço, aquele espaço é preenchido por um disco. Ali nós temos algumas alterações da coluna vertebral, e dadas pelo desgaste do disco articular. Isso acontece, o disco intervertebral, isso acontece com o tempo e não tem como nós fugirmos disso. Não existe condições de não acontecer isso na vida do ser humano. Só que a severidade, ou seja, a gravidade desse desgaste, ela é diretamente proporcional à forma que eu utilizei o meu corpo durante a vida. Então, se eu poupei mais, eu terei menos desgaste. Se eu não me poupei, eu terei mais desgaste. E, obviamente, mais desgaste, nós estamos falando em mais dor. No caso, a dor, ela surge quando já está bem desgastado. Então não seria o princípio do envelhecimento, e sim já quase o final dele. Eu digo assim, o desgaste em si, ele não provoca dor. Nós podemos fazer pensar da seguinte forma, eu sempre digo isso no consultório. Todo carro que tem 50 mil quilômetros rodados, é natural que eu fale para você, os pneus estão desgastados. Você não vai falar, que susto, os pneus estão com 50 mil quilômetros, o pneu está desgastado, não tem jeito. E as articulações, a partir de um determinado momento, elas estarão desgastadas. Agora, a questão da dor, ela é dada pela inflamação. Quando eu desgasto muito rapidamente e não poupo as minhas articulações, continua fazendo aqueles movimentos,
o processo inflamatório vai iniciar, porque eu estou ultrapassando o limite daquela articulação desgastada, e a inflamação é que traduz a dor, é que leva a dor. Se eu não tenho inflamação, eu não tenho dor, eu tenho articulação desgastada, porém sem a presença da dor. E doutor, no caso, o senhor falava que a questão do resultado futuro depende de toda uma vida equilibrada ou não, no caso. Por exemplo, atividades domésticas, postura errada, esse tipo de coisa prejudica no caso das articulações? Prejudica e muito, não é pouco. Só que nós temos, às vezes, o seguinte pensamento: acontece com o meu vizinho, mas não acontece comigo, porque eu me cuido, eu me alimento bem, e na realidade todos nós cometemos alguns erros durante o dia, todos nós às vezes cometemos exageros. Nas tarefas domésticas, é uma tarefa em si muito pesada. Limpar uma casa durante um dia, para você que limpa a casa, eu poderia comparar, se você subir numa esteira e fizer 2 horas de esteira, você não alcança o gasto energético que limpar uma casa durante um dia alcança. E são atividades que envolvem muito peso, muito movimento da coluna, o abaixar-se, né, o arcar para frente, o ajoelhar-se, o agachar-se, posturas mantidas. Você fica ali naquela posição esfregando, 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 né? Ou puxando uma água, ou varrendo um chão. Então, o excesso, né, do mesmo movimento, ou seja, o movimento de forma repetitiva numa postura inadequada, é que vai levar à dor, ao processo inflamatório e ao aumento do desgaste das articulações, dos tendões, que são outras estruturas que atravessam as bursites, são criadas nas tarefas domésticas, as tendinites, né, e os desgastes articulares. Certo. Bom, nós estamos falando sobre os cuidados com as articulações para um envelhecimento saudável. Você pode fazer a sua pergunta para a gente, o nosso telefone 3358-6802, código de acesso 11. Doutor Rodrigo, no caso das atividades domésticas, então, existe alguma coisa a fazer nesse sentido? O que seria bom evitar, por exemplo? Existe. Vamos falar para as nossas amigas que, na maioria das vezes, são as mulheres que ficam com a tarefa doméstica, embora eu não ache isso justo. Hoje em dia, o homem e a mulher trabalham fora, então tem que dividir. Mas vamos simular uma situação. A nossa telespectadora lá, ela vai passar um pano no chão da cozinha. Geralmente, onde fica esse balde? No chão. No chão, né? E para que eu alcance o balde, eu vou ter que arcar a minha coluna. E eu vou ter que lavar o pano, torcer o pano, colocar o pano no rodo. Sim. Certo? Esse balde, ele pode facilmente ser transportado para cima de uma cadeira ou para cima de uma mesa. Nesse momento, eu coloco o pano ali dentro, eu torço o pano e eu só vou abaixar no momento que eu vou colocar no rodo. Então, aquele movimento de arcar o tronco e ficar o tempo todo ali movimentando o pano vai causar lesão na minha coluna lombar. Uma vez não tem problema, mas e uma vida inteira fazendo isso todos os dias? Aí nós teremos problema. Então, suspender o balde. Na cozinha, as panelas que eu mais utilizo, elas não podem ficar na parte de baixo. Por que a panela tem que ficar embaixo da pia? Eu tenho que arcar, girar o meu tronco para encontrar aquela panelinha que fica lá no fundo, é danada da tampa, eu nunca acho. Né? Então pega aquela panela, coloca em cima. Se eu pego todos os dias, a panela tem que estar no meu visual, então eu não preciso arcar. Veja que eu vou poupando a minha coluna. Então, eu estou ali lavando a louça, eu faço alguns intervalos, eu não preciso ficar lavando a louça 1 hora, 2 horas seguidas. Aliás, né, eu poderia dizer para você, por que é que eu tenho que lavar a louça logo após o almoço? Né? Aquele almoço de domingo que a mãe faz o almoço, todo mundo vai dormir depois do almoço e ela vai lá lavar a louça depois. Então, deixa para depois, deixa para amanhã, não há necessidade de se sobrecarregar, né, sem ter porquê. Certo, tem que ter todo esse cuidado para que tenha uma saúde equilibrada. E, doutor, no caso não é só quando chega, por exemplo, nos 50, 60 anos que se resolve fazer isso. Tem que ser toda uma conduta de vida, certo? De forma nenhuma, isso é uma reeducação. É preciso aprender a usar a máquina. Toda máquina tem um manual de instruções.
E o nosso manual de instruções, a gente tem que pegar com os profissionais e a gente tem que colocar isso em ação no dia a dia. Não adianta da boca para fora dizer, é muito bom fazer isso, você que vai passar roupa em casa, coloca um calçozinho um pouquinho mais alto, né? Uma espécie de um degrauzinho de aproximadamente ali uns 15 centímetros, ponha uma das pernas em cima que você relaxa a coluna, né? Troque o pé uma hora ou outra, então é fácil dizer isso, mas fazer isso no dia a dia é que é o grande problema, mas é preciso insistir, insistir porque lá no futuro você vai poder usufruir de uma saúde, né, sem dor, poder usufruir da sua experiência, de tudo aquilo que você conquistou durante a vida. Daqui a pouquinho a gente dá continuidade a esse assunto, inclusive porque é um assunto fundamental, diz respeito a todos nós. A gente fala de envelhecimento, não é um assunto só para os jovens da melhor idade. A gente tem percebido aqui que crianças, jovens, adultos precisam estar atentos desde já a questão da postura, as atividades que realiza, para que então esse momento onde nós estivermos já com os nossos 50, 60 anos, sejam sempre muito plenos e com muita saúde, muito bem-estar, para que nós não sintamos, por exemplo, dores que com certeza prejudicam a todos. Peço licença ao doutor, nós chegamos ao momento muito especial da nossa programação, momento ecumênico de preces. Um momento onde nós buscamos a nossa elevação espiritual, o interiorizar os sentimentos bons e a transformação do nosso interior. Sempre importante cuidarmos do nosso corpo, mas nós aprendemos, inclusive aqui na Boa Vontade TV, que cuidar do nosso interior também é importante. Quando nós estamos bem, felizes, realizados, o nosso corpo reage de uma maneira muito mais saudável também. A nossa pele, o nosso cabelo, tudo isso reflete o nosso estado de espírito. Independente da nossa crença religiosa, independente da nossa filosofia de vida, é sempre importante silenciarmos no momento do nosso dia e pensarmos naquilo que podemos melhorar, naquilo que devemos fazer diferente. E seja por intermédio, então, de falar com Deus, de você pensar nos seus ancestrais, nos espíritos luminosos, anjos da guarda, nessa força que rege o universo, é importante que nós, neste momento, busquemos essa elevação maior. Por isso que nós convidamos você a, neste instante, falar com Deus.